Meu esposo viu o doppelganger da mãe dele? Ali, mais um caso aí. Olá, Ana, me chamo Fulana e o relato que eu vou contar aconteceu com meu esposo ontem mesmo, dia 17 de fevereiro. Provavelmente não terá nomes, mas se tiver já estarão trocados. Ontem meu esposo precisou ficar com meu sogro no hospital, pois ele começou esses dias a fazer hemodiálise e ontem a mãe dele não poderia ficar lá, pois era dia de plantão dela, que também trabalha em hospital. Meu esposo passou o dia no hospital com o meu sogro e à noite buscou minha sogra no trabalho e foi deixar ela em casa. Ela pediu para ele ficar um pouco e ele ficou. Acabou que ele cochilou no sofá, pois estava muito cansado. E a mãe dele, por volta de umas 9 horas da noite, foi dormir no quarto dela. Peraí, me perdi aqui. Ela pediu para ele ficar um pouco. E à noite buscou minha sogra no trabalho e foi deixar ela em casa. Ela pediu para ele ficar um pouco em casa e ele ficou. Acabou que ele cochilou no sofá na casa, pois estava muito cansado, e a mãe dele, por volta das 9, foi dormir no quarto dela, tá? Umas 10h40, umas 10h40 da noite, eu liguei para ele por chamada de vídeo para saber se ele ia voltar para casa. Até aí eu não sabia que ele tinha cochilado. Ele me atendeu, disse que vinha sim para casa, mas estava morrendo de sono. A gente encerrou a chamada e ele acabou dormindo de novo. Voltou para casa hoje, no sábado de manhã, e agora ele acabou de me contar o que aconteceu ontem. Ele disse que umas 11 da noite, 11 e pouquinho, ele acordou. Ele estava deitado no sofá, com a cabeça para o lado da porta da sala. A visão na frente dele era o corredor, onde ficam os banheiros, onde fica o banheiro e os quartos, sendo da esquerda o quarto que era dele quando ele morava lá. Ele disse que quando abriu os olhos, ele viu uma cabeça apenas, olhando para ele, e que quando ele olhou, a cabeça saiu de vista, tipo indo para o quarto dele. O corpo estava escondido, como se tivesse no quarto. Ele disse que achou que era a mãe dele por causa dos cabelos. Aí ele disse: "Mãe?" E ela respondeu: "Não vai para casa não, meu filho?" Quando ela respondeu, ele não estava mais vendo ela. E aí ele respondeu que ia sim. E logo pegou no sono de novo. Acordou já hoje de manhã e disse que falou com a mãe dele, perguntando o que ela estava fazendo no quarto dele, sendo que o quarto dela é de frente ao dele e no dele não tem nada hoje. Ele disse que ela respondeu que dormiu às 9 da noite ontem e só acordou hoje de manhã. A coitada se arrepiou toda. Perguntei a ele se ele estava mesmo acordado e ele disse que sim, e que era a voz da mãe dele mesmo. Enfim, é isso. Nada assustador, mas bem estranho. Seria uma cópia dela? Detalhe que essa casa foi construída do zero, ano retrasado. Nada nunca aconteceu lá. Espero que tenha gostado do relato e depois mando outros, porque vez ou outra acontece uma coisinha comigo. Um beijo e obrigada por ler. Um beijo para você, muito obrigada. Então, será que não era mãe de outra dimensão? Até questionando, você não vai para lá não, não sei o quê. A mãe de outra dimensão, de uma realidade paralela? Ou algum espírito que quis alertar ele para ele ir e aí se fez passar pela mãe? Ai, gente, eu não sei. Mistérios, mistérios misteriosos. Vamos ler este daqui que também foi pedido esses dias aqui. A filha da Yara, mãe d'água. Olá, Aninha, sou eu, a fulana, mas pode me chamar de fulana. Os nomes estão trocados. O que eu vou contar aconteceu há muito tempo atrás, quando eu ainda era criança. Nós morávamos na roça, e nessa roça tinha várias famílias de trabalhadores morando assim nessa fazenda. A nossa família fazia parte desse grupo. Então, tinha uma família que tinha uma filha com uma pele muito clara, os cabelos bem pretos e lisos. Nós brincávamos juntas, eu acho. Ela sempre queria brincar perto do rio. E ela falava que se sentia em casa. E que um dia, quando ela estivesse mais velha, ela queria morar com a sua outra mãe.
Nós levávamos tudo isso na brincadeira. Era só criança, ou éramos só crianças e sempre vivíamos no mundo da imaginação, né? Às vezes a minha mãe nos chamava e aí nós voltávamos para casa, mas a Sara não ia. Ela falava que ia ficar para conversar com sua mãe. Daí ela ficava lá por um bom tempo. A gente ficava esperando ela para brincar perto de casa, mas ela não aparecia. Uma vez ela ficou desaparecida por 2 dias. Os pais dela ficaram desesperados. Quando em um final de tarde ela chegou em casa, como se nada tivesse acontecido. Os pais dela ficaram muito zangados e começaram a gritar com ela. Eles falavam: Sara, você não pode fazer isso. Você quer nos matar do coração? Onde já se viu uma criança de 5 anos sumir desse jeito? Os gritos eram altos que dava para todo mundo ouvir que estava lá fora. Mas aí a Sara respondia: por que vocês estão bravos? Eu estava com a minha mãe. Vocês nem são os meus pais. Não podem gritar assim comigo. Aninha, eu nunca tinha escutado ela falar daquele jeito com os pais. E nem os pais com ela. Eles a amavam muito, cuidavam muito dela, cuidavam como uma princesa. Ela tinha brinquedos bons que naquela época eram caros. O pai dela era primo do dono da fazenda e ele que comandava tudo. Então eles tinham dinheiro. Bom, voltando à história, cada vez que o tempo passava, a mãe de Sara, que vou chamar aqui de Marta, ela não deixava mais a Sara sair para brincar, nem mesmo perto de casa. Nós pensávamos que ela tinha ficado traumatizada com o sumiço da menina naquele dia, né? Ela trancava as portas e as janelas também. O marido achava um exagero da parte dela, mas ele só ignorava também. Bom, para encurtar a história, passaram-se quase 2 anos. E a Marta ainda com aquela paranoia. Nós só podíamos brincar com a Sara dentro da casa dela, mas a gente não gostava. Nessa época eu já estava com quase 9 anos. Eu era mais velha que a Sara 2 anos. E a Sara ia fazer 7 anos há poucos dias. Em uma tarde, quando estávamos brincando, a Sara respirou fundo e falou: está perto de eu ir morar com a minha verdadeira mãe. Eu tô até emocionada. E a minha irmã falou: Sara, agora já tá ficando chato esse negócio de outra mãe. Você já vai fazer 7 anos. Tem que sair do mundo da imaginação. A minha irmã falou desse jeito porque já não aguentávamos mais a Sara ficar o tempo todo falando dessa outra mãe. Bom, os dias se passaram. Estávamos felizes, pois a Sara ia fazer 7 anos. Então ia ter festa como nos outros anos, né? Mas não foi assim. A Marta falou que não ia ter festa. Naquele dia, as portas de sua casa não deveriam nem ser abertas, pois a Sara estava com sarampo. Ela tinha amanhecido com febre e cheia de bolinhas. Nós entendemos, né? E iríamos fazer uma festinha simbólica do lado de fora da janela dela no dia seguinte, que era o dia do seu aniversário mesmo. Mas ao amanhecer, os pais da Sara corriam de um lado para o outro procurando por ela, mas não a encontraram em lugar algum. Não ligamos muito, pois ela já tinha feito isso antes, né? Mas passaram alguns dias e nada. Várias pessoas estavam procurando por ela, até a polícia foi chamada e nada. Eu e minha irmã descemos para lavar os pratos no rio e então vimos a Sara. Ela estava sentada em uma pedra, olhando para nós. Nós falamos: está todo mundo procurando por você. Vem, os seus pais nem comem, nem dormem direito. Ela só sorriu para nós e falou: aqui é o meu lugar agora. Eu tô com a minha mãe, a Yara. Aquela mulher só cuidou de mim por um tempo. Fala que eu tô bem. Tchau. E entrou na água. E não a vimos mais. Fomos para casa e contamos o que aconteceu. A mãe da Sara ficava repetindo: ela veio buscar a Sara, ela veio buscar a Sara. Ela não deveria ter feito isso. E ficou repetindo isso, sabe? Depois de alguns minutos, entre lágrimas, ela contou que tinha prometido para Yara
Se ela engravidasse, ela daria a criança quando completasse 7 anos. Como assim dar a criança? Pois ela não podia ter filhos, ela só queria sentir a magia de ser mãe. Por isso ela não deixava mais a Sara sair. Até o seu marido ficou de boca aberta, mas não levou isso a sério. E por um bom tempo ele mobilizou equipes de buscas para achar a filha, mas até saímos da fazenda um ano depois e eles não conseguiram encontrar a Sara. Depois disso não ficamos mais sabendo de nada. Nos mudamos para a cidade em que moro até hoje. Bom, Aninha, esse foi o relato. Muito obrigada pela atenção e por contar os meus relatos. Te amo muito, muito, muito mesmo. Tipo, daqui até o céu. Beijos para todos. Amo o canal. Desculpa por ter ficado longo, só contei assim para vocês entenderem. Aconteceram bem mais coisas, mas eu resumi o máximo aqui que pude. Gente, a mãe então prometeu a Yara que se ela engravidasse, ela dá. Mas qual é o sentido? Você ter um filho para depois dar e. Será que ela entendeu o sentido de dar a criança com 7 anos? Gente, cuidar com essas promessas, né? E aí a Yara veio buscar. Ou a menina. Mas assim, a menina pulou na água e ela virou sereia? Ela morreu? Ela. Não sei. Gente, hein? Parece que eu já vi uma história parecida. Mais ou menos assim. Desse negócio de prometer e a criança falar que ia. Que realmente ia embora. Ih, travou meu negócio aqui, ó. Não tá descendo. Bugadão. As maledites que apareceram em forma de amiga na minha vida. Lá vem aquela história, né? Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Meu nome é Fulana, tenho 31 anos, moro em São Bernardo do Campo, São Paulo. E vim contar um relato sobre umas maledites que apareceram na minha vida. Assisto seu canal há 1 ano e amo todos os relatos. Os nomes já estão trocados, pode ler sem preocupação, pode ser que fique longo. Ficou! Quando eu tinha 6 anos, fiz amizade com uma menina que era 1 ano mais nova que eu. O nome dela era Camila. Os anos se passaram e quando tínhamos ali 14, 15 anos, a Camila começou a ser uma chata pegajosa. Como estudávamos na mesma escola e somos da mesma igreja, nos víamos de segunda a segunda. Para muitos seria ótimo ver a amiga todos os dias, mas para mim começou a ser chato, pois toda hora ela ligava para mim, ficava me cobrando atenção, ficava brava se eu me recusasse a fazer algo que ela me pedia. Passado algum tempo, eu comecei a namorar e ela acabou virando amiga dele, do meu namorado, é isso? Porque ela... Peraí. Comecei a namorar e ela acabou virando amiga dele porque ela acabou gostando do amigo dele. Só que ao invés dela ligar pro rapaz que ela estava gostando, ela ficava ligando pro meu namorado. E tinha cara de pau de me ligar em seguida, dizendo: "Ai, acabei de ligar pro Marcelo." Ana, isso era todo dia. Nessa época já não estudávamos mais na mesma escola, pois tinha largado os estudos. Eu parei por motivos pessoais, mas hoje em dia já terminei meus estudos. Eu já não aguentava mais aquela situação. Não era ciúmes, só que já estava chato. O fato dela ficar ligando pro rapaz que eu namorava, ligando todos os dias. E ele, por não cortar isso de uma vez, um belo dia, já de saco cheio, fui na casa dele e falei para ela não mais ligar para ele. Fui na casa dela e falei para ela não mais ligar para ele. Depois que falei isso com ela, ela teve a cara de pau de me ligar no dia seguinte, me perguntando por que não era mais para ligar para o Marcelo. Eu parei um pouco e em seguida respondi:
Lembra o dia que você estava aqui em casa e você tomou o telefone da minha mão enquanto eu falava com o rapaz que você gosta, dizendo que não era para eu ficar falando com ele, pois parecia que eu namorava com ele? Então, você ligando todo dia pro meu namorado, Marcelo, parece que é você que namora com ele. E aí eu desliguei. Sim, Ana, ela fez isso, sendo que eu só falei umas 2 vezes com ele pelo telefone. Ela ficou brava dela falar com o namorado dela, mas fazia isso com o namorado da amiga, é isso. Sendo que eu falei com ele umas 2 vezes pelo telefone só, ela ficou brava. Uma eu liguei para pedir um favor lá e a outra para mandar um recado da Camila para ele, que ela tava com vergonha de ligar e de falar. E foi nesse dia que ela tomou o telefone da minha mão. Depois disso, eu não falei mais com ela e uns dias depois terminei o namoro, pois ele não gostou de eu ter proibido a Camila de ligar para ele. Como disse, não foi ciúmes. Eu nem tenho esse sentimento. Ah, tá louca? Aqui a gente tem assim. Cadê? Ela podia falar com o Marcelo normalmente, mas uma vez ou outra, né? Mas quando começou com essa perturbação aí todo dia ligando, aquilo me irritou. Bom, por causa disso, o amigo do Marcelo não quis mais nada com ela, pois ela falava que gostava dele, mas ficava ligando pro amigo dele. E aí ele cansou. Passado um tempo que eu me afastei dessa maledite, fiz amizade com outra maledite, que vou chamar aqui de... Nossa, ela deu um nome aqui de Chimonstrúfia. Eu vou chamar de maledite para ficar mais fácil, tá? Bom, beleza. Vou chamar aqui de maledite. Isso mesmo, um nome feio para uma maledite podre por dentro. Ok, vou chamar ela de maledite, porque Chimonstrúfia é muito complicado. Bom, maledite, no começo, demonstrava ser uma pessoa maravilhosa, que todo mundo quer fazer amizade. Nisso, ela fez amizade com uma outra maledite, que vou chamar aqui de Atolina. Atolina. Pois bem, começamos a ser aquele trio de melhores amigas. Eu, a trouxa, achando que tinha encontrado as melhores pessoas para ter amizade. Grande engano. E um belo dia fui chamada por elas para ir em uma festa de aniversário de um amigo delas, e lá eu conheci o Bernardo. Um rapaz, você tinha que pôr Bernardo, só para eu falar Bernardo, né? E conheci o Bernardo, um rapaz lindo que no começo ficou olhando para mim, e assim que elas perceberam, falaram que ele estava afim de mim, e eu acabei ficando afim dele. Só que como eu era muito tímida, nunca tinha coragem de falar com ele, então deixei para lá. E ele, vendo que eu nunca falava com ele, também deixou para lá. Mas eu continuei gostando dele. E a minha amizade com elas continuou. Passou um ano e a Atolina começou a namorar e também a me pisar, porque eu ainda... A me pisar? Começou a pisar em mim? Porque eu ainda gostava do Bernardo e ele não estava nem aí para mim. Um dia a Atolina e eu estávamos na casa da Maledite, esperando ela para a gente sair. A Atolina, me jogando uma indireta, bem direta, na minha cara, falou: ai, como é ruim ficar longe da pessoa que a gente ama, né? Só que pelo menos o meu amor é correspondido. Nossa, que amiga, né? É uma coisa bem legal, assim, para uma amiga dizer. Isso foi numa quinta-feira. Ana, naquela hora, minha mente desligou. A única coisa que eu consegui pensar foi que se eu fosse embora, eu daria o gostinho para ela. Mas se eu ficasse, tinha que ser forte também, né? Então eu fui forte. Saímos nós 3 e a Atolina ainda teve a cara de pau de falar que quando eu fosse casar, ela seria minha madrinha. Eu não queria ela no meu casamento, nem para ser usada como esfregão para limpar o banheiro do salão, que dirá ser minha madrinha. Mas por que continuava andando com ela? Eu já virava as costas e falava: quer saber? Tchau, tchau. E corta e deixa pra lá esse tipo de gente. Não fica dando trela. Voltamos e fomos para casa da Maledite. Liguei para minha mãe para ir me buscar, pois já era tarde e eu tinha que andar um bom pedaço para chegar em casa. Minha mãe foi me buscar e quando virei a esquina, comecei a chorar de ódio e de raiva e fui contando para minha mãe o que aconteceu. E ela falou para eu nunca mais andar com essa cobra, que acabei de falar. Dá tchau.
Não fica dando trela pra esse tipo de gente que fala essas coisas pra você, não tá nem aí com você. Pra eu não andar mais com essas cobras. Deus viu como aquilo me machucou e ele é tão justo que fez justiça por mim. Ana, como falei, isso aconteceu numa quinta-feira. 3 dias depois, o amor correspondido da Atolina terminou com ela. E no dia seguinte pediu outra em namoro. Hoje eles são até casados e têm uma filha, ele com a outra. Quando fiquei sabendo, comecei a rir. E a Maledite, sabendo que a Atolina tinha falado para mim, ficou com dó dela por eu estar rindo. Mas eu relevei. Nisso, só mantive amizade com a Maledite. Essa infeliz começou a fazer umas brincadeiras sem graça comigo. Cadê? Deixa eu ver. Me perdi aqui. Eu baixei a tela e perdi. Laia, meu Deus. Por isso que é bom ter parágrafo, gente. A gente pelo menos não se perde tão fácil assim. Ai, onde estou? Deixa eu... Peraí. Achei. A Maledite começou fazendo umas brincadeiras sem graça. Me deixava constrangida na frente dos outros e eu tola, achando que era só o jeito dela. Ana não demorou muito para ela começar a pisar em mim também. Começou a falar que eu obrigava minha mãe a comprar coisas para mim e que ai dela se ela não comprasse. Sendo que era totalmente mentira. Falava isso, pois sempre... ela falava isso, pois eu sempre fui, digamos que mimada, entre aspas, pela minha mãe que comprava coisas para mim porque ela sempre quis. E ela, vendo isso, ficava com raiva, pois a mãe dela, que hoje infelizmente é falecida, quase não comprava nada para ela. Como se eu tivesse culpa disso. Inclusive, quando ela tinha 17 anos, ainda não sabia comprar as próprias roupas, pois quem comprava e quando comprava era tudo a mãe dela. Sendo que desde os meus 8 anos, a minha mãe já me deixava escolher minhas roupas, enfim. Isso foi um outro motivo para ela ter raiva de mim. Tinha raiva porque eu fui uma filha desejada, fui uma filha planejada, e no caso dela, não. Ela veio, como ela mesma diz, por acidente e que a mãe dela não queria ela na época, pois os pais dela eram pobres e já tinham um outro filho. Enfim, tinha raiva porque assim que a minha mãe descobriu que estava me esperando, já escolheu meus padrinhos e a Maledite e a mãe dela não fez isso por ela. Enfim, tinha inveja por essas coisas. Na verdade, é uma pessoa que é machucada emocionalmente acaba refletindo nos outros aquilo. De repente, ela começou a me perseguir quando eu aparecia na igreja com um sapato. Ela começou a me perseguir quando eu aparecia na igreja com um sapato novo. Eu sou a louca dos sapatos, gente. E aí ela ficava brigando comigo. Chegou num ponto de eu ter medo de usar as minhas coisas novas. Eu não me afastava dela por dó, pois se eu me afastasse dela, ela ia ficar sozinha. Então eu continuei a amizade. Por qualquer coisa ela ficava estranha comigo e se afastava. E era por cada coisa tão nada a ver. Era porque eu ia numa festa e ela não. Sendo que ela não ia porque não queria. Um dia foi porque eu comprei uma saia linda, longa, verde, plissada. Depois que ela me viu com essa saia, aí que ela começou a pisar em mim de vez. Teve uma vez que estávamos na casa da prima dela, vendo umas roupas de uma página de roupas evangélicas, e nesse dia eu estava usando uma saia longa estampada e uma camisa vinho. De repente eu vi uma modelo com uma roupa exatamente igual à minha, só que de cor diferente, e ainda eu falei que era linda. A Maledite olhou na minha cara e falou: "É ridícula essa roupa. Eu acho feio camisa com saia longa." Falou isso com uma mistura de desdém, com deboche. Ainda não tinha me afastado dela depois disso por dó. E eu era muito trouxa, Ana. Quando ela começou a fazer faculdade, ela começou a se achar e começou a pisar em muitas pessoas. Nessa época, na casa dela, eu só fiz um comentário de que tinha visto um vestido de noiva e achei lindo. Ela e a família dela já acharam que eu estava falando que eu queria casar logo. E mesmo se eu quisesse, o problema era meu. Maledite solta um: "Eu não quero casar agora, vou terminar minha faculdade e ter a minha profissão, porque eu sou uma engenheira química."
só porque eu não fiz uma faculdade, entende as colocações dela? Resultado do que ela falou, ela não terminou a faculdade. Pegou um monte de DP e 7 anos depois ainda não voltou para terminar o curso. Um dia o meu pai me deu um celular azul escuro com preto. E um dia na lojinha que ela tem, estava eu e uma outra moça que era colega dela, que também tinha um celular escuro. Ela vira e fala com o mesmo tom de desdém e deboche. Ai, acho o celular escuro muito feio. Na verdade, é sempre o contrário, tá? Quando você pega essas pessoas falando. Na hora, saí de lá. Ana, ela também tinha raiva de mim porque eu emagreci e ela não. Ela é um pouco gordinha. Pra você entender como ela é... Tá. Não, ele tá falando. Ela tem 1,60 de altura e 90 quilos. Eu tenho 50 quilos a menos. Mas eu nunca debochei dela por causa disso, como ela fez comigo, o que eu vou falar agora. Teve um dia que eu não estava nem triste nem alegre, eu estava neutra, estava de boa. E minha mãe falou para eu ir lá na loja dela conversar um pouco para ver se aquilo passava. O que passava? Enfim, pior burrada que fiz. Chegando lá, o irmão dela, que é uma outra cobra, estava de cabeça baixa enquanto a gente conversava. De repente, ele olhou na minha cara e viu que ela estava muito branca e com umas pequenas manchas roxas. Olhou na minha cara? Não, na minha perna. Ele olhou na minha perna e viu que a minha perna estava muito branca e com umas pequenas manchas roxas. Eu vou explicar para vocês entenderem melhor. Eu sou bem branca. E todo mundo sabe que quem é muito branco, quando tá frio e não se agasalha direito, fica mais branco ainda e com umas pequenas manchinhas roxas. E nesse dia estava meio frio e eu não tinha me agasalhado direito. E aí ele falou assim: nossa, fulana, por que sua perna tá desse jeito? E aí eu ia responder e a Maledite entrou na frente e falou, debochando: é que ela já tá morta. Coitado de quem casar com ela, pois vai dormir com um troço branco e gelado. A parte do gelado é porque às vezes minhas mãos ficam frias. Falam que é porque eu tenho pressão baixa. E continuou falando, ela não tem... Cadê? Ela não tem batimentos cardíacos, pois vive com a pressão baixa. Quem casar com ela vai ter que comprar um desfibrilador. Parece uma lagartixa de tão branca. Vai tomar um sol para pegar um bronzeado. Nossa, é tão branca que nem deve ter vitamina D. Ana, só de lembrar me dá uma raiva. Nisso, chega uma amiga dela, que assim que a vê, ela e o irmão dela... chega uma amiga dela, que assim que... amiga... Nisso chega uma amiga dela, que assim que vê a Maledite, o irmão dela, me chamando de lagartixa, começou a me chamar também. Gente. Ai, nisso elas falaram para um menino que... Quantos anos vocês tinham nessa época? Já era... Ela falou na loja da Maledite, ela já tinha idade para ter uma loja, faculdade, então já devia ter aí próximo de uns 19, 20 anos, por aí. E eu disse, aí eles falaram para esse... Não, peraí. Começaram a me chamar de lagartixa também. Nisso elas falaram para um menino, que na época tinha uns 3 aninhos lá, para me chamar de lagartixa também. Naquela hora eu já estava sentindo uma mistura de tristeza, vergonha e um pouco de alguém me tira daqui. Aí eles falaram para esse menino me pedir desculpas. E eu disse, já começando a ficar com raiva, que eu não ia desculpar ninguém. Aí eles falaram pro menino me dizer que se eu não desculpasse, eu não ia pro céu. E eu respondi, quem disse que eu quero ir pro céu? Aí a Maledite olhou para mim com um olhar de vingança e disse, vai pro inferno então. Lá tem fogo, quem sabe você pega uma corzinha. Oi, gente... Abaixei a cabeça, não acreditando que aquilo estava acontecendo. Essa Maledite olhou para mim e falou, ih, ficou nervosinha? Na hora eu olhei para a cara dela e dos outros e só consegui falar, não, é porque não tem graça mesmo. Peguei minhas coisas e fui embora. Cheguei em casa chorando. E quando minha mãe me viu naquela situação, xingou ela de tudo quanto é nome. Só não chamou ela de santa e de rapadura. Fui pro meu quarto e peguei meu celular e vi que tinha uma mensagem da Maledite me falando que eu tinha deixado eles tristes.
eu sou a humilhada e quem fica triste são eles por eu ter achado ruim? E que se eu estava com algum problema, eu não tinha que descontar neles, pois eles só estavam brincando. Ah, essas brincadeiras, né? Que não sei que graça que tem fazer os outros. Tipo, isso não é brincadeira, gente. Mas sempre tem alguém que faz uma piadinha com aparência, com isso, e depois fala, eu tô brincando. Respondi que aquilo não era brincadeira e que saí de lá nervosa e com raiva deles, e foi por causa dessa humilhação. E aí eu perguntei se ela ia gostar de ser humilhada desse jeito. Nem deixei ela responder. Bloqueei. Por causa disso, comecei a ter ansiedade e teve uma vez que eu tive um ataque de pânico dentro do ônibus. A Maledite, vendo que eu não quis mais falar com ela e nem com as duas outras cobras ali, me mandou um presente pelo irmão mais novo dela, que por sinal nem parece ser irmão dela de tão amor de pessoa que ele é. Com um pedido de desculpas, mandou um presente com um pedido de desculpas e por uns dias eu ignorei e depois pensei, tá bom, vamos ver se ela mudou mesmo. Mas antes de falar com ela de novo, eu já sabia que não tinha mudado. Pois, gente, assim não muda. Eu só queria ver qual seria a próxima presepada dela. Foi dito e feito. Cheguei na loja dela e ela começou a falar mal da minha roupa, gente. E antes que piorasse, falei que tinha que ir. E antes que piorasse, eu falei que eu tinha que ir embora e fui. E nunca mais falei com ela. Isso foi em novembro de 2014. E aí, em 2015, parei de falar com ela de vez. Lembra que eu falei que ela mandou eu ir pro inferno, pois lá tem fogo e eu ia pegar uma corzinha? Pois bem, Ana, ela teve um retorno. Minha mãe entregou a Maledite nas mãos de Deus. Um dia, ela, vendendo cachorro-quente, foi acender o gás. E na hora o gás explodiu na cara dela, queimando seu rosto e o peito, deixando ela branca como uma lagartixa. Quando começou a cicatrizar tudo, entendeu? Quando eu fiquei sabendo, é claro que eu não fiquei feliz, afinal, ela é um ser humano e por mais mágoa e raiva que eu tenha dela, eu não desejo nenhum tipo de mal. Só desejei que Deus fizesse justiça, mas nunca imaginando isso ou desejando o mal. Teve uma senhora que, quando ficou sabendo de tudo isso, falou para minha mãe que eu não tinha que ficar com raiva dela, pois eu tinha que entender que ela fez isso pois estava revoltada porque a mãe dela tinha falecido e tudo mais. Ah, tá. Então todo mundo que perdeu os pais vai sair humilhando os outros por estar revoltado? Ana, eu sempre fui uma amiga verdadeira para ela. Quando a mãe dela foi acometida por um câncer, eu fiquei do lado dela. Depois que a mãe dela faleceu, também fiquei do lado dela. Em outros momentos também. E o que eu ganhei em troca foi uma bela de uma humilhação a troco de nada. Nisso tudo, Ana, eu desconfio de uma coisa. Lembra do Bernardo que eu falei? Então, um dia ela percebeu que voltamos a nos falar. E aí ela começou a falar muito com ele. E de repente ela começou a falar que o irmão dele estava gostando de mim. Mas para eles, ela falou para mim que o irmão dele estava gostando de mim, mas para eles desconfio que ela falou que eu só estava me aproximando do Bernardo para ficar com o irmão dele. Sim, ela faz esse tipo de tramóia, de picuinha. Não demorou muito e o Bernardo começou a namorar com não demorou muito e o Bernardo começou a namorar e me humilhar também. E ela virou amiga da namorada do Bernardo, mesmo sabendo que ela não gostava de mim. Hoje o Bernardo é casado com essa moça, tem um casal de filhos com ela. E se eu descobrir que foi mesmo a Maledite que fez essa tramóia aí, essa falação de esse leve trás, aí eu volto aqui e te conto. Eu sofri por 10 anos por conta do Bernardo. Hoje já faz 4 anos que eu não sinto mais nada por ele. E 4 anos que eu me afastei desse povo que me faz mal. E eu tô ótima. Ana, muito obrigada por ler esse meu pequeno gigante relato. Me desculpe os erros e que o seu canal cresça cada dia mais e mais. Deus abençoe você e sua família. Um grande beijo. Um beijo para você, obrigada. Esse caso não teve mesmo a questão de uma pessoa que provavelmente, como eu disse, essa moça tem ali os seus
problemas emocionais e tal, e acaba refletindo, porque ela não gostava de você também, não. Eu não sei por que as pessoas fazem isso, né? Quer ficar jogando no outro para tentar tirar de si alguma, né? Mas não dá certo. Mas olha só o que a gente fala, gente. Tomar cuidado com o que fala. O que ela falou? Aqui, por que você não vai pro inferno? Lá tem fogo, quem sabe você fica mais moreninha, né? Branca, que nem uma lagartixa. E aí o fogo explode nela, queimando ela e deixando a pele dela branca como aquela. Gente, esses dias eu escutei uma outra coisa. Ai, que foi? Que minha mãe acho que contou, não sei, que foi alguma coisa do tipo, ou foi minha mãe contou que minha avó contou, eu não sei. Foi alguma coisa desse negócio também de falar e o negócio você pagar a língua pouco tempo depois, sabe? É. E infelizmente, assim, essas algumas amizades que às vezes a gente insiste em manter, sei lá por que motivo, acaba atingindo, acaba deixando a gente mal, né? Você acha que é amiga, você quer acreditar que é amiga, você quer acreditar que é o jeito dela, que é uma brincadeira, mas ela tá sendo cruel. Ela tá querendo te ver esbagaçada ali, fingindo ser amiga, sei lá, acho que tem gente que precisa ser carrasco de outra para se sentir bem, sabe? Não sei. Quem aí já passou por isso? Então, beleza, bem interessante. Vamos ler agora esse relato aqui, ó. Inveja é pior que macumba. E pode ser mesmo. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu tenho 28 anos e moro em Minas Gerais. O evento que eu vou narrar aqui aconteceu há poucos dias. É de 2021 esse relato, dezembro de 2021. Meu namorado e eu adquirimos um apartamento e o decoramos de forma que ele ficou muito lindo mesmo, de verdade. Lindo. Pensamos em todos os detalhes com muito carinho e o apartamento ficou demais. Recentemente convidamos um casal de colegas para virem até a nossa casa para conversarmos e comermos uma pizza. A esposa do nosso colega, é de Maledite. É de Maledite. Mas tudo bem, vamos lá, continuando. A esposa do nosso colega, a Maledite, vai de Maledite hoje aqui, esse curtinho aqui, ó. Assim que chegou na casa, começou a elogiar muito. Eu pude perceber que o olhar que ela desferiu, é isso mesmo? O olhar que ela desferiu sobre cada detalhe da minha casa foi de inveja e cobiça. Afinal, eles não possuíam um apartamento próprio, ela ainda estava finalizando os estudos, não tinham dinheiro nesse momento para isso. A Maledite vivia falando em como gostaria de ter sua casa própria, como gostaria de decorá-la ao seu gosto, assim como fizemos, e eu pude perceber que ela se ressentia de não ter o que queria no momento. Ela era inteligente, pude perceber ao conversar com ela, mas trazia dentro de si uma tristeza no olhar e um falso sorriso de alegria no rosto. Bom, ela adorou a decoração da minha casa, amou nosso sofá retrátil, que era super confortável mesmo, elogiou a mesa de jantar e tudo mais. Ela reparou em cada detalhe e aquilo me incomodou um pouco. Algumas semanas depois, o teto do apartamento que havíamos acabado de cortar. De cortar? O teto do apartamento que havíamos acabado de cortar desmoronou por completo, virou pó. A mesa se quebrou em N pedaços. A árvore de Natal que ela tanto elogiou também estragou. O sofá e todos os outros móveis e eletrodomésticos da casa. Peraí. A árvore de Natal que ela tanto elogiou também estragou. Peraí.
É que eu vim fazer a live e não dei beijinho na P. Aí ela tá lá toda chorosinha. Pronto, já fui lá dar beijinho. Então, continuando aqui. Eu não entendi aqui porque ela falou aqui, ó. A mesa se quebrou em N pedaços, a árvore de Natal que ela tanto elogiou também estragou, ou também estragou o sofá e todos os móveis e eletrodomésticos da casa. Tipo, estragou tudo. Graças a Deus não havia ninguém em casa, mas o apartamento foi completamente destruído. Não dá nem para explicar a minha frustração. Eu tenho certeza absoluta que o olho gordo da Maledite provocou isso tudo. Eu não posso dizer com certeza se foi intencional, mas teve o poder de destruição avassalador. Para finalizar o relato, deixo um recado para todos os assombrados. Muito cuidado com quem convida para o seu lar. Às vezes, mesmo sem maldade, a pessoa coloca olho gordo nas suas coisas. Um beijo para você e toda a sua família, Ana. Forte abraço para todos os assombrados de plantão. Um beijo para você, muito obrigada. E, cara, infelizmente, isso é verdade. Já contei aqui algumas vezes para vocês que minha mãe fala, por exemplo, de uma mulher que foi lá cortar cabelo uma vez, quando ela cortava lá em Laranjal ainda, e ela tinha um pé de pimenteira bem grande, tava bem bonito no caminho para chegar até o salão, que passava por dentro da casa, na escada. E essa mulher chegou, olhou a pimenteira, falou: nossa, como sua pimenteira tá linda! E era pimenteira ainda, né? Zeca Pimenteira ou Seca Pimenteira. Nossa, como tá linda! E elogiou a pimenteira e não sei o que, pá. Aí minha mãe cortou o cabelo, tudo. Minha mãe falou que naquele mesmo dia, acho que de tarde, o pé de a pimenteira estava seca. Morreu, secou. Eu tava ali, ó, tempos e tempos. A mulher pegou, elogiou, secou. Acabou com a pimenteira. E outras histórias mais. Eu lembro de uma outra história, um outro relato que a gente já contou aqui, que a moça tinha comprado uma mesa de jantar, de vidro, bonita, e a vizinha, já meio bisbilhoteira, já chegou, e aí, tudo meio que olhando, ela não convidou pra entrar, mas ela olhou, tipo, de assim, falou, nossa, que mesa bonita, nossa, que chique e tal, e papapá, elogiou. Pois a mesa, não sei se foi no mesmo dia ou o quê, a mesa disse que simplesmente fez assim, ó, pum, explodiu, estilhaçou vidro pra todo quanto é lado. Depois da mulher elogiar. Aí você fica, será que é coincidência? A gente sempre fica pensando assim, né? Deve ser coincidência e tal. E se não for? Se for, e se não for, né? Olha lá, a mãe tá falando, a pimenteira secou naquela tarde do mesmo dia. Interessante isso, né? E é o que ela disse no relato mesmo. Muitas vezes não é intencional. Não é que a mulher pegou na pimenteira, olhou e falou, tomara que seque essa pimenteira. Não, ela realmente elogiou, mas algumas pessoas parece que tem uma energia, um negócio ali que faz estragar as coisas, né? Tinha até aquele personagem, o Zeca Pimenteira, né? Que ele tinha um zoião assim, que ele falava, eu queria uma TV como essa, e pulava o zoião dele, aí a TV queimava, sabe? Era tudo assim, tudo que ele elogiava, estragava. Ai, ai. Bom, beijinhos aqui. Relato sobre Sete Além. Sei lá, vamos. Não. O título é outro, é outro. É que tá aqui. Peraí. Olá, Ana, eu sou fulana, sou do interior de São Paulo e essa história aconteceu comigo. O título é Velório em Sete Além ou Um Sonho em Sete Além? Vamos ver. Bom, eu era uma criança que já andava, mas ainda gostava muito de ficar no colo da minha mãe, pois eu tinha medo. E eu tinha medo e a percepção de tudo. Como assim? Eu sou uma dessas pessoas que tem a memória muito boa e muito detalhada. Mesmo que tenha sido só um sonho, eu me lembro muito bem de como foi. Mas como assim? Você não sabe se foi sonho ou não? Porque era muito criança quando aconteceu?
Bom, como a minha mãe sempre me carregava para todos os lados, eu me lembro de conversas entre ela e outros adultos que aconteceria. Eu lembro de conversas entre ela e outros adultos que aconteceria um velório de um bebê em um tal de São Roque. Ou cidade, ou alguma igreja do santo, eu não sei, porque essa é a chave do acontecido. Pois bem, só sei que chegamos até o local e realmente era uma igreja. Me lembro da parte de fora, que parecia bem escura e sombria. E ao entrar nessa igreja, me deparei com o velório do tal bebê. E Ana, as pessoas desse velório não choravam. Pareciam até incomodadas com alguma coisa e eram absurdamente estranhas. E todas essas pessoas seguravam um papel nas mãos e ficaram de olhos fixos em mim e na minha mãe. Como eu já tinha dito que eu ficava no colo da minha mãe sempre, eu olhei em volta e minha mãe foi se aproximando do caixão. Quando ela se aproximou, eu vi um bebê todo sujinho e parecia estar dormindo. A minha mãe disse que ele estava dormindo, porque a gente não costuma falar para crianças sobre o que é a morte, né? Ainda mais de outra criança. Enfim, em um lapso de tempo, com a minha impaciência de criança, Um lapso de tempo? Em um lapso de tempo? Enfim, com a minha impaciência de criança, eu pendi para frente nos braços da minha mãe e coloquei uma das mãos na cabeça do bebê morto e senti a sua pele fria e me apavorei. E eu comecei a chorar e minha mãe, vendo que os pais do bebê nos olhavam fixamente como se não quisessem a gente ali, ela me pegou e foi embora do velório, onde tudo era num tom sombrio, um tom de sépia, em sépia, sabe? Meio amarelado, assim, o tempo, tudo. Eu só me lembro que anos se passaram e eu não sei se eu sonhei tudo isso ou se tudo isso foi real. Até um dia perguntar para minha mãe sobre isso, é isso que eu ia te falar, você nunca perguntou para sua mãe? Até um dia eu perguntar para minha mãe e ela me dizer que não me levou em velório quando eu era criança, mas mas que somente ela e o meu pai foram em um velório de um bebê numa capela de São Roque. Ou seja, eu acredito que eu, em sonho, tenha ido para esse velório, só que num outro universo. Talvez Sete Além, que eu ouvi falar anos depois, quando no Facebook estava lá a ascensão de algumas histórias da época do Orkut, que migraram para lá, enfim. Bom, esse foi o meu relato, mas eu tenho mais um que em breve contarei. Um beijo para você, obrigada. Então, peraí, realmente houve... Será que você não sonhou com isso porque você realmente ouviu que haveria um velório de um bebê São Roque, né? Mas você não foi. Porém, você sonhou que foi, teve tudo isso. Só que o que ela relata aqui bate muito com os lances de outra dimensão, que é a cor do ambiente e tal, as pessoas estranhas olhando. Tinha realmente um bebê ali, mas como nas duas dimensões? Mas em uma você também estava no colo da sua mãe estava com você estava em outra dimensão, universo paralelo. Ou será que foi um sonho mesmo de criança que talvez já tenha ficado impressionada só com o comentário de que ia ter um velório de um bebê? E aí isso a sua cabeça guardou e criou isso. Ou te levou... É que ela era muito pequena, ela fala. Ela já sabia andar, mas ficava muito no colo. Então, provavelmente, 1 ano de idade, por aí. Muito pequena, né? Mas e aí, o que vocês acham? Será que ela realmente acabou indo para esse velório no astral, numa outra dimensão? Foi só uma imaginação, um sonho de criança que talvez tenha ficado um pouco impressionada com essa informação? E esse pessoal todo aí olhando esquisito, eles tinham um papel nas mãos, mas olhavam assim. O bebê tava sujinho, o que não é comum, né? Ninguém vai deixar uma pessoa sendo velada suja.
Mas realmente houve aí o velório, capela de São Roque e tal, de um bebê, mas a mãe foi só com o pai. Sabe aquelas coisas que a gente... efeito Mandela, não, falsa memória, né? Que a gente já viu aqui situações assim, que a pessoa fala, cara, eu vivi aquilo. Só que aí você pergunta pra pessoa que viveu aquilo junto com você na sua memória, e a pessoa fala: não, nunca aconteceu isso aí. Aconteceu algo parecido, outra coisa, ou nunca aconteceu. E você fala, mas eu tô louca. Mas tem essas falsas memórias, ou são experiências vividas numa dimensão paralela, eu acredito, né? Tem vários relatos aqui. Se já aconteceu com você, deixa aí, comenta aí, deixa nos comentários ou manda o seu relato também. Não sei se é moço ou moça. Vamos ver aqui, ó. Relato número 1 do corvo. A presença assustadora. Olá, minha querida. Acompanho o seu canal há pouco tempo, mas já assisti uma infinidade de vídeos. É interessante ouvir histórias semelhantes às nossas. Meu verdadeiro nome está no e-mail, mas aqui vou usar o meu nome de... Eu vou usar Corvo. Vou te enviar uma quantidade boa de histórias curtas, afinal tenho muito a contar. Fique à vontade para selecionar as melhores para contar. E não existe nomes no relato. Ok. Essa história se passa dias antes de começar uma fase muito difícil na minha vida, onde me afundei por um tempo em coisas ruins, e é difícil falar sobre isso, mas pode servir de alerta para outras pessoas que podem passar por situações semelhantes. Havia poucos dias que eu estava morando em uma nova casa. Era uma boa fase da minha vida, emprego novo, casa nova, tudo estava indo bem até esse dia. Numa noite do mês de julho, se não me engano, acordei de forma repentina no meio da madrugada. Acredito que deveria ser por volta das 2 da manhã. Não ouvi ninguém me chamando ou algo do tipo, mas algo me despertou. Me levantei, cruzei a casa e fui para fora, como se soubesse que alguém me esperava lá fora. Ao abrir a porta, encontrei o meu cachorro, estático, olhando para o corredor que dava acesso ao portão da casa. Eu não via nada, mas sentia uma forte presença. Tentei chamar a atenção do meu cachorro, um mestiço de pitbull, mas ele não se movia, continuava estático, olhando para o nada. De repente, meu cachorro correu para dentro de casa. Tentei tirá-lo de lá, mas era impossível. Ele estava estático, olhando para fora. Então entendi que realmente estava acontecendo algo muito sério. Aí decidi deixá-lo ficar na sala. Fechei a porta e fui para o meu quarto. Ele correu para o quarto e ficou nos pés da minha cama, olhando estático para a sala. Eu senti a presença dentro de casa, mas como era bem leigo sobre o assunto, é um moço, então acho que nos conta. Mas como era bem leigo sobre o assunto, eu não sabia como reagir. Não tentei falar com a entidade, não rezei e foi um erro. Eu dormi com aquilo em casa. Meu cachorro ficou de guarda o resto da noite nos pés da minha cama. Não sei o que era, acredito que era um obsessor. Afinal, eu me afundei por um tempo depois afinal, me afundei nas coisas ruins por um tempo depois daquele acontecido. Aquela presença ficou em casa por quase um ano e eu me sentia observado o tempo todo. E só me livrei daquilo quando me mudei da casa. Quando eu ia me mudar, eu sentia aquilo se movendo pela casa e o ódio daquele ser por saber que eu ia me mudar. Olha, não ignorem esse tipo de situação. Rezem, busquem entendimento ou peçam ajuda. Existem coisas boas do outro lado, mas também existe o maligno. Agora, mais instruído, eu sei bem disso. Abraços. Em breve enviarei mais histórias. Um abraço para você. Muito obrigada. Credo. O que será que estava lá? Então, aquilo parece que
Foi no período que aquilo estava lá, o que aquilo surgiu, que ele começou a entrar nesse mundo ruim, digamos assim. Então, será que aquilo levou ele a isso ou ajudou? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.